Por que os centros urbanos de muitas cidades brasileiras estão morrendo? Por que tantas ruas estão vazias, lojas fechadas, moradores indo embora e vulnerabilidade social aumentando? Esse colapso não surgiu do nada. Ele é o resultado de um modelo urbano equivocado, de decisões tomadas há décadas, baseadas numa forma de pensar as cidades totalmente ultrapassada. Nesse vídeo você vai entender como tudo isso começou e o que a gente precisa fazer para mudar isso agora. Antes, não te esquece de deixar teu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui da Space Hunters. As cidades existem há milhares de anos. Desde os primeiros assentamentos humanos, construímos cidades para proteção, troca de conhecimento, comércio e convivência. De forma bem resumida, nós podemos dizer que uma cidade é uma área densamente povoada e organizada, com infraestrutura, serviços, diversidade de atividades, governança local e oportunidades econômicas que sustentam a vida urbana e permitem que as pessoas vivam, trabalhem e se desenvolvam. Ao longo da história, o conjunto desses elementos é que fez as cidades serem as cidades, que fez as cidades serem para as pessoas e funcionarem e se desenvolverem. Foi isso que fez as cidades prosperarem. E é quando um desses elementos falham que a cidade começa a entrar em crise e que os problemas começam a ficar nítidos para a população. Hoje, os lugares que muitas vezes eram significado de motor da civilização de muitas cidades brasileiras, ou seja, os centros, desde os das maiores, como São Paulo, ou mesmo cidades do interior, estão perdendo demais sua força dia após dia. Mas precisamos entender o que pode estar acontecendo para os elementos essenciais para as cidades funcionarem estarem falhando. O que está acontecendo? O que pode acontecer para um elemento essencial falhar? E uma coisa que a gente pode começar a analisar por primeiro é justamente algo que é comum a todas as cidades na sua história: planejamento urbano. Desde a antiguidade, as cidades foram pensadas com planejamento. Na Grécia, por exemplo, os centros urbanos eram organizados com base em limites populacionais. A partir de cerca de 35 mil habitantes, se reuniu um conselho para organizar a fundação de uma nova cidade. Isso gerou uma rede de cidades conectadas e equilibradas, sempre próximas de fontes de água e dispostas de forma funcional. Roma fez o mesmo: ruas retas, infraestrutura hídrica, zonas públicas bem delimitadas. Na China imperial, o planejamento era tão rigoroso que ditava o alinhamento das cidades com os eixos celestiais. Barcelona e Paris, mais recentemente, seguiram esse mesmo princípio: desenhar o espaço público com lógica, acessibilidade e saúde coletiva. Durante séculos, o planejamento urbano cuidou das ruas, das praças, das avenidas, do fluxo de pessoas, sempre com o objetivo de facilitar a convivência e a vida cotidiana. Mas no século XIX, com o aumento das populações urbanas e a falta de saneamento, surgiram graves problemas sanitários. Epidemias, falta de esgoto e doenças fizeram com que o planejamento deixasse de ser apenas funcional e passasse a buscar soluções para a salubridade urbana. Foi nesse contexto que surgiram os grandes projetos de higienização, como o do Rio de Janeiro, por exemplo, que abriram avenidas, derrubaram bairros inteiros e estabeleceram a base para um novo tipo de cidade. Durante milênios, o planejamento urbano se preocupava com o bem-estar do indivíduo. Ruas, praças, acesso à água, espaços de encontro e circulação. As decisões eram feitas com base na experiência prática da cidade, no que as pessoas vivenciavam, em como as pessoas usavam as cidades. Mas com a desculpa de estar cientificamente estudando cidades para que elas sejam mais higiênicas e respiráveis, essa lógica de se basear na vivência das cidades acabou sendo totalmente mudada, radicalmente, a partir do século XX. O urbanismo deixou de ser construído a partir da vida urbana e começou a ser moldado por ideologias arquitetônicas que queriam justamente controlar todos os aspectos da cidade, inclusive o que acontece dentro de cada terreno. Inspirados por escolas como a Bauhaus e nomes como Le Corbusier, o planejamento urbano deixou de olhar para a rua e passou a olhar para os afastamentos, os recuos, a pureza dos volumes e as teorias de ventilação e higiene. Assim surgiram cidades feitas mais para agradar a prancheta do arquiteto do que a vida das pessoas nas cidades.
Para resolver os problemas sanitários urbanos, se criaram grandes avenidas, áreas ventiladas e a separação entre funções urbanas. Essa lógica se espalhou pelo mundo e virou norma em muitos países, inclusive no Brasil, um mundo novo que tinha um terreno vasto sem desenvolvimento. O cenário perfeito para testar teorias como essas, tendo cidades símbolos desses testes, como a incaminhável Brasília. Nascia um modelo de cidade baseado em afastamento, baixa densidade e separação. As teorias foram tão praticadas que se tornaram verdades absolutas, e tudo que foi feito antes se tornou obsoleto, ou algo de um patrimônio histórico que ficou só para turismo histórico. Mas esse modelo rompeu com o que fazia as cidades funcionarem: proximidade, mistura de usos e conexão com a rua, fora diversos impactos que muitos ainda não se dão conta. A partir da metade do século XX, com a adoção em massa da lógica de recuos, afastamentos e ventilação obrigatória, prédios passaram a ser obrigados a manter distância das calçadas, dos fundos e entre si. O resultado? Ruas sem vida, cidades fragmentadas e centros urbanos desativados. O fato é que legislações urbanas rígidas impedem reformas e travam investimentos. E isso vale para moradia, comércio ou escritório. Por exemplo, com essas medidas se torna muito mais fácil e um custo-benefício muito melhor construir um prédio novo na periferia do que recuperar um antigo no centro consolidado, histórico da cidade. Hoje, se você comprar um prédio no centro, quiser demoli-lo para construir um novo, você vai ser obrigado a construir um edifício menor do que o que estava ali. E não estamos falando apenas sobre crescer para cima. Cidade densa não precisa ser de milhares de arranha-céus. Paris e Barcelona deixam bem claro isso, com prédios que aproveitam muito bem a totalidade do terreno. Ao mesmo tempo, quando ocorre a obrigação de recuos, prejudicam a sustentabilidade de comércios nas fachadas, pois as pessoas estão distantes nas calçadas. Não à toa, quanto mais novos os bairros, menos comércios nas fachadas e menos vida nas calçadas, o que aumenta a sensação de insegurança de andar a pé e a vontade de usar carro ao invés de caminhar. Tudo isso aumenta também o preço dos imóveis, seja de compra ou de aluguel, pois um terreno que não pode ser totalmente aproveitado pela construtora vai colocar o custo, vai cobrir o custo do espaço subaproveitado justamente no seu preço de venda. Um prédio que não tem lojas na fachada acaba recorrendo ao pagamento de condomínio exclusivamente por parte dos moradores. Com menos loja na calçada, menos vida na calçada, menos gente passando ali e se sentindo no meio do movimento. E com isso até o investimento em segurança acaba crescendo também. Aquilo que a gente chama de segurança aparente. No momento que não tem tantas pessoas na rua, a insegurança aparente ela é muito maior. Além do fato de que quanto mais antigo, velho é o prédio, mais cara vai ser a manutenção. Ou seja, se ele não vai ter como ser renovado, se ele não vai ter como ser explorado, naturalmente a manutenção vai ficando mais e mais cara, porque aquele prédio vai ficando mais e mais antigo. Por conta de tudo isso, tanto o mercado imobiliário quanto empresas e pessoas acabam por conseguir uma relação custo-benefício muito melhor fora dos centros tradicionais, de uma forma bem periférica, muitas vezes, ao centro tradicional. Expandindo a cidade para a periferia, empurrando a população mais pobre, que normalmente está na periferia, para cada vez mais longe do centro. Cada vez mais essa periferia vai sendo empurrada, e isso, obviamente, acaba fazendo com que o investimento em novas infraestruturas cresça por parte da parte pública, né? E também estrangulando, muitas vezes, a mobilidade urbana, né? O transporte público. Tudo isso por consequência de todas essas questões que a gente vem citando aqui. E se não bastasse tudo isso, quando o meio público vai fazer novas infraestruturas, investem errado, construindo mais viadutos, enfeiando as cidades com muros e espaços intransitáveis, aeromóveis inacabados, superfaturamento e mais dívida pública. Um efeito cascata que vem ocorrendo na maioria das cidades brasileiras. Hoje, cidades completamente diferentes entre si parecem cópias umas das outras. Seja no sul, no nordeste ou no centro-oeste, os prédios são os mesmos. Blocos recuados, fachadas pasteurizadas e ruas que não convidam à permanência. Essa padronização apagou as identidades locais, as referências culturais e a diversidade urbana. Ela dificulta o surgimento de centralidades, mata o pequeno comércio e torna o ambiente urbano hostil à convivência.
Além de todos esses fatores, obviamente também existe muito o contexto econômico que fragiliza ainda mais os cenários das cidades. Há cidades que, por diversas razões, perderam as suas indústrias, estados brasileiros que perderam a chance de crescer economicamente junto ao seu boom demográfico. Tem muitos estados que já passou o boom demográfico, né, o momento de maior crescimento populacional. Fora lugares que expulsam a geração de empregos, pois perdem para lugares com menos impostos e melhor qualidade de vida. Qualidade de vida essa que é prejudicada com a falência da segurança pública em muitas esferas brasileiras, num dos países com maior impunidade do mundo nas últimas décadas. Junte tudo isso e, não à toa, os centros, antes o coração de muitas cidades, viraram um lugar onde ninguém mais quer estar. Com menos moradores, menos empresas e menos circulação, os centros deixaram de ser viáveis economicamente. Mesmo prédios históricos tombados ou praças revitalizadas não atraem interesse de ninguém. Isso não só afastou investimentos, como também criou condições ideais para o agravamento de problemas sociais. Regiões vazias tendem a ser ocupadas por vulnerabilidade, e não por acaso. O abandono físico leva ao abandono institucional e vice-versa, e o poder público também se retira. Um bom exemplo são as diversas cracolândias brasileiras, com a clássica e incontrolável Cracolândia da cidade de São Paulo. É um ciclo de degradação que se alimenta da própria omissão. A resposta não está em mais regras, mais restrições ou mais planos inflexíveis. Está em permitir que a cidade volte a ser cidade. O fato é que as legislações urbanas precisam deixar de ser empecilhos, barreiras e começar a ser instrumentos para o desenvolvimento, instrumentos para o bem-estar de todos, instrumentos que facilitem o convívio, protejam a liberdade do indivíduo e ajudem a estimular a revitalização do espaço que já existe ali. O aproveitamento do espaço já construído, consolidado. Retrofit, adensamento inteligente, uso misto, urbanismo tático e valorização do tecido urbano existente são caminhos possíveis e principalmente urgentes. A realidade é, o modelo urbano baseado em afastamento e homogeneidade não funciona. Ele criou cidades ineficientes, caras, excludentes e estagnadas. O que funciona são cidades que misturam funções, promovem o encontro, facilitam a mobilidade ativa e valorizam a história do local. Isso exige revisar profundamente o planejamento urbano e resgatar o que sempre fez as cidades darem certo: densidade, diversidade, beleza, praticidade e vida na rua. Os centros urbanos brasileiros não estão morrendo por acaso. Eles são vítimas de um modelo que priorizou regras do que convivência, afastamento do que proximidade e teoria do que experiência real, além de anos de má administração pública. Mas é possível reverter esse caminho. Só que para isso é preciso coragem para repensar o que nós estamos fazendo com nossas cidades. E principalmente devolver às pessoas o direito de viver a cidade e não só transitar por ela. Mas essa foi a nossa opinião. A gente quer saber justamente se você concorda conosco. Nós temos aqui nossos estudos, nós nos baseamos com toda essa nossa experiência e com todo o know-how dos nossos especialistas para chegar e entregar esse parecer para vocês. Mas você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários a tua opinião e não esquece, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, porque a gente vai continuar dando nosso parecer, nossas análises e muito mais conteúdo sobre o viver as cidades. Um abraço, até o próximo vídeo.